Temos imagens ao vivo, neste momento, da Assembleia Geral da ONU, exibindo agora o vídeo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O discurso do presidente foi pré-gravado e acontece no mesmo dia em que a Rússia mobilizou parte dos cidadãos russos para a guerra. Vamos ouvir agora com tradução de Nathalie Graue. Restaurar a paz e garantir a paz para toda a nação que tenha se tornado uma vítima de agressão armada. Um crime foi cometido contra a Ucrânia e demanda punição justa. Um crime foi cometido contra nossas fronteiras. Um crime foi cometido contra as vidas de nosso povo. Um crime contra a nossa dignidade de homens e mulheres. Um crime foi cometido contra os valores que tornam a todos, vocês e eu, uma comunidade das Nações Unidas. A Ucrânia demanda punição por tentarem roubar nosso território. Uma punição pelos assassinatos de milhares de pessoas. Uma punição pelas torturas e pelas humilhações de mulheres e homens. A punição pela turbulência catastrófica que a Rússia provocou com sua guerra ilegal, e não somente para nós ucranianos, mas para o mundo inteiro. Para toda a nação representada nessa Assembleia Geral das Nações Unidas. Falo em nome do Estado que está sendo forçado a se defender, mas tem a fórmula para a paz. Falo com todos que querem ouvir como conquistar a paz. Vou apresentar uma fórmula que pode funcionar não só para nós, mas para todos aqueles que se encontrem em situações similares, assim como nós. É uma fórmula que pune o crime, protege a vida, restaura a segurança e a integridade territorial, garante a segurança e promove a determinação. Há 5 pré-condições para a paz. Senhor Presidente da Assembleia Geral, Secretário-Geral das Nações Unidas, chefes de Estado e de governos, caros jornalistas, nações do mundo. A Ucrânia quer paz. A Europa quer paz. O mundo também quer paz. E nós temos visto o único que quer a guerra. Só há uma única entidade entre todos os Estados-membros das Nações Unidas que, se pudesse interromper meu discurso, estaria feliz, porque está feliz com essa guerra, a sua guerra. Mas não vamos deixar essa entidade prevalecer, apesar de ser o maior Estado do mundo. A Ucrânia mostrou força no campo de batalha, se defendendo de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU. E ninguém pode nos reprovar ou recriminar com fraqueza ou incapacidade de lutar por nós mesmos e por nossa independência. Estamos obtendo resultados nessa luta e sabemos qual o fim dessa guerra será e quais serão as garantias de uma paz estável. A Carta da ONU proclama a igualdade entre as nações e nós provamos que a Ucrânia é igual entre os iguais. A Carta da ONU proclama a inviolabilidade das fronteiras e podemos formar as fronteiras de nosso Estado. A Carta da ONU estipula o valor dos direitos humanos, da dignidade e da vida. E também estipula isso para todas as cidades ucranianas liberadas da ocupação russa. Nós mantivemos formas de prevenir o início dessa guerra desde o início da minha presidência até o dia 24 de fevereiro deste ano. Mas a Rússia, em vez de parar com esse crime, entrou com uma invasão
de completa escala e nós não tivemos nenhuma opção a não ser nos defender. Nós fizemos com que o inimigo se retirasse das nossas fronteiras. A punição deve ser feita para o crime da agressão, pela violação das fronteiras e a integridade territorial. Uma punição que deve estar ativa até o reconhecimento da violação da integridade territorial e até que as perdas e danos da guerra sejam completamente compensados. Por isso, as sanções contra o agressor são uma parte dessa fórmula. Bloquear o comércio e as relações, onde o agressor faz parte. Tudo isso é parte da fórmula. Enquanto o agressor é parte das decisões tomadas mundialmente, ele deve ser isolado até o fim da agressão. Deve ser removido o direito das legações, o direito do veto, pois é um membro do Conselho de Segurança da ONU, para punir o agressor dentro dessas instituições. Não devemos fechar os olhos para propagandistas que justificam a guerra. Devemos aplicar um pacote de restrições contra eles. Esta é a punição pela mentira. Os cidadãos do agressor não deveriam poder fazer compras ou turismo em territórios que valorizam a paz. Deveriam ser encorajados, através de restrições de visa, a lutar contra a agressão de seu próprio Estado. Uma punição por apoiar a maldade. Tratamento especial deveria ser feito para punir a Rússia contra a agressão contra nosso Estado. Isso será um sinal para todos os outros agressores de que devem valorizar a paz ou ser chamados à responsabilidade pelo mundo. Nós preparamos etapas para criar uma tal corte, um tal tribunal. A Ucrânia fará um apelo para a Assembleia Geral da ONU para criar um mecanismo de compensação internacional. Contamos com seu apoio. A Rússia deve pagar por essa guerra com seus ativos. Isso também é uma punição. Essas são as punições mais terríveis para as autoridades russas que valorizam o dinheiro acima de tudo. Outra parte da fórmula é a proteção da vida. À medida que continuamos a sessão da Assembleia Geral da ONU, há a exumação acontecendo de corpos de valas comuns de territórios controlados por tropas russas, corpos de mulheres, adultos, crianças, civis e soldados, que foram encontrados 445 sepulturas. Uma família que morreu sob os escombros de sua casa por conta de um ataque aéreo russo. Pai, mãe, filhas de 6 e 8 anos, avós, um outro homem estrangulado com uma corda, uma mulher com costelas quebradas. Há um homem que foi castrado antes de seu assassinato, e este não é o primeiro caso. Perguntem aos representantes da Rússia, por favor, e por que os militares russos são tão obcecados por esse tema, a castração. O que foi feito a eles para que quisessem cometer esse ato contra outros? A única coisa que diferencia essa vala do que foi encontrado na cidade de Bucha é o tempo, e os corpos dessas pessoas foram enterrados e não espalhados nas ruas.
Então, como podemos permitir que o exército russo fique no terreno ucraniano, sabendo que estão cometendo esses assassinatos em todos os lugares? Não podemos. Precisamos proteger a vida. E a guerra precisa, o mundo precisa proteger a vida. É preciso proteger os cidadãos e liberar os territórios. Se for necessário ajuda financeira, isso deve ser oferecido. Se for necessário ajudar com inteligência de dados, sim, deve ser feito, mas não mentiras. Devemos poder retornar nossa bandeira para nosso território. Podemos fazer com armas, mas precisamos de tempo. Tentamos acelerar, tentamos implementar as provisões básicas da Carta da ONU para a Ucrânia através da negociação. Mas a Rússia tem medo de uma negociação real e não quer cumprir nenhuma obrigação internacional. O país mente para todos, como é típico dos agressores, dos terroristas. Mesmo que a Rússia fale sobre negociação, apenas quer falar sobre sua retirada. Quer poupar o inverno nos territórios ocupados e criar novas ofensivas, novas cidades de Bucha, ou pelo menos quer preparar fortificações em território ocupado e fazer a mobilização militar em casa. Não podemos concordar com isso, porque ela será pior do que agora. Para nós, essa é uma guerra pela vida. E é por isso que precisamos de defesa, armas, equipamento, armas ofensivas e armas de longo alcance para liberar nossa terra e sistemas de defesa, acima de tudo, sistemas aéreos. E precisamos de apoio financeiro para manter a nossa estabilidade interna e cumprir nossas obrigações sociais com a nossa população. Proteção física e social são dois elementos da vida de qualquer nação. Então, o segundo item de nossa fórmula é a proteção da vida com todos os recursos possíveis permitidos pela Carta da ONU. Também devemos assegurar a reestruturação territorial. A Rússia atacou o território e a segurança alimentar, segurança de energia. Eu quero agradecer o Sr. Antônio Guterres, porque ele, por ter se envolvido pessoalmente, o Egito, a Líbia, a Quênia, Somália, Sudão, Tunísia, Bangladesh, Israel, Índia, Irã, o Iêmen, Chipre, China, Coreia, Líbano, Turquia, Bélgica, Bulgária, Grécia, Irlanda, Espanha, Itália, Holanda, Alemanha, Romênia e França, todos já receberam produtos agrícolas da Ucrânia e precisamos aumentar o suprimento por mar, tanto no programa da ONU como um parceiro confiável. E apesar de todas as dificuldades causadas pela guerra, nós decidimos enviar ajuda humanitária para a Etiópia e a Somália. Enviaremos, então, uma quantidade maior de nosso trigo, mas é mais difícil com outros elementos de segurança. Antes da reunião da ONU, tivemos explosões de usinas aqui. Os foguetes explodiram a 300 metros dos reatores.
Isso foi depois do apelo da Agência de Energia para a Rússia para parar com os ataques a plantas de energia na Rússia. A usina de Zaporizhia foi atacada pela Rússia e isso torna todos vocês um alvo também. A chantagem da Rússia deve preocupar a todos, porque nenhum de vocês terá uma vacina contra a radiação, por exemplo. Isso causa desestabilização do mercado de energia, causa turbulência nos preços por conta da chantagem de energia russa. É necessário bloquear as exportações e tornar o gás e petróleo da Rússia, porque são armas, são usadas como armas hoje. É preciso que a energia, o petróleo, o gás seja um privilégio em vez de ser uma mercadoria disponível para todos. Limitar os preços é garantir o mundo. Essa é a forma de restaurar a energia e a segurança de preços. Mas será que o mundo terá medo das ameaças da Rússia? É necessário dar um passo, porque agora chegou o momento. Um passo que colocará tudo no seu lugar. Após os massacres, após Mariupol, após os prisioneiros russos incendiados pelos militares russos, o bloqueio dos portos, os ataques de mísseis a usinas nucleares e após as ameaças de uso de armas nucleares que se tornaram a regra e não a exceção para a propaganda russa, precisamos reconhecer que a Rússia patrocina um terrorismo em todos os níveis. Em todos os países que revalorizam a paz. Se não há um mecanismo legal, é possível tomar uma decisão política nos parlamentos. Essa é a fundação para restaurar a segurança global. Se esses passos forem tomados, as dúvidas serão dissipadas. O que é muito sensível é a integridade territorial. Quando um país tenta roubar o território de outro Estado, isso coloca todas as nações sob ataque. A segurança global não pode ser restaurada sem a restauração da integridade territorial de um país sofrendo essa agressão. Portanto, o terceiro item da fórmula da paz é a restauração da segurança e da integridade territorial. O quarto item é a garantia de segurança. Toda nação tem o direito a essas garantias, não só os países maiores, não só os mais prósperos. Temos propostas para aumentar a segurança para a Ucrânia, a Europa e o mundo, que não permitirá nenhuma agressão contra nós. Já estamos apresentando isso a parceiros. Propostas para tratados multilaterais. Essas são as condições para os garantidores para agirem e o cronograma para as ações trazerem resultados. Resultados na terra, no mar e no ar, na diplomacia e na política, na economia e nas finanças, em fornecer armas e inteligência. Todos vocês que receberão uma parte de nossa proposta verão o que estamos oferecendo como garantia de segurança. Não quero comparar nossa proposta com as garantias de qualquer aliança que já existem hoje.
quero reforçar que é sempre melhor garantir a segurança de uma nação de maneira preventiva, em vez de parar uma guerra depois que ela já começou. O quinto item da proposta de paz da Ucrânia é uma determinação sem a qual os outros 4 itens não funcionarão. Essa é a nossa determinação para lutar. Essa é a determinação dos parceiros para nos ajudar e ajudar a si mesmos. E é a determinação do mundo para se unir unir aquele que luta contra a agressão, contra um que ameaça a todos. Portanto, todos esses 5 itens, punição para a agressão, a proteção à vida, a restauração da segurança e a integridade territorial, garantias de segurança e a determinação para se defender. Essa é a fórmula do crime e punição que já é conhecida da Rússia. E essa é a fórmula da justiça e da lei. Uma que a Rússia deve sofrer, assim como qualquer agressor. Aqueles que falam sobre neutralidade, quando a paz e os valores humanos estão sob ataque, estão falando, na verdade, sobre indiferença. Aqui é o que eles dizem quando fingem estar interessados em outros problemas. Cuidam de outros formalmente, apresentam simpatia, mas é por isso que fingem proteger alguém, mas na realidade estão apenas protegendo seus próprios interesses. É isso que cria as condições para a guerra. É isso que precisa ser corrigido para criar as condições para a paz. Tudo o que vocês precisam é da determinação. Houve muita conversa sobre a reforma da ONU. E isso tudo não resultou em nada. Se olharmos para a nossa fórmula da paz, sua implementação já está se tornando, de fato, uma reforma das Nações Unidas. Nossa fórmula é universal e une o norte e o sul do mundo. Fala a maioria do mundo e encoraja para a expansão da representação daqueles que continuam sem voz. Isso fala da África, América Latina, a maior parte da Ásia, Europa Central, combinado com o direito de veto. E é isso que a Ucrânia está apresentando. Vocês já ouviram essas palavras da Rússia, que é um membro permanente do Conselho de Segurança? Por que razão? Não o Japão ou o Brasil, não a Turquia ou a Alemanha ou a Ucrânia. O dia chegará onde isso será resolvido. Quanto às conversas entre a Ucrânia e a Rússia, vocês devem ter ouvido outras palavras da Rússia sobre as conversas. Eles falam sobre as conversas, mas anunciam mobilização militar. Falam sobre as conversas, mas anunciam referendos nos territórios ocupados na Ucrânia. O que é a verdade? A mobilização militar na Rússia é verdade. Referendos falsos também são verdade. A Rússia quer a guerra, isso é verdade. Mas eles não podem parar o curso da história. A humanidade e a lei internacional são mais fortes do que um Estado terrorista. A Rússia será forçada a acabar com essa guerra, a guerra que ela própria começou. Um acordo pode acontecer de uma forma diferente do que a proposta da Ucrânia, em que todos no mundo concordem em sentar à mesa para a negociação. Se minhas palavras forem seguidas por atos de terrorismo e mísseis, isso só vai provar a fraqueza da Rússia.
sua incapacidade de prevalecer, sua incapacidade de prevalecer no mundo. Isso somente provará que os 5 itens da fórmula da paz da Ucrânia devem ser implementados o mais rápido possível. Estamos prontos para a paz, mas a paz honesta e justa. É por isso que o mundo está do nosso lado. Por fim, quero agradecer os 101 países que votaram para que meu vídeo fosse apresentado. Um voto não só pelo formato, mas por princípios. Somente 7 países votaram contra: Belarus, Cuba, Coreia do Norte, Eritreia, Nicarágua, Rússia e Síria. 7 países que têm medo de um vídeo. 7 que respondem a princípios com um botão vermelho. Somente 7. 101 contra 7. Se essa coalizão é contra a nossa determinação, então eu parabenizo a todos, porque isso significa que a paz irá prevalecer sobre qualquer agressão e que também não há nenhum obstáculo para nós implementarmos a fórmula da paz. Agradeço a todos por sua atenção, mais uma vez, e desejo paz a todos.